Não, mas há de aparecer, não é? Ora bem, claro. Nós temos estado a estudar crianças e adolescentes. Ajudem-me aqui, porque eu às vezes vou me enganar. Na primeira carta de Paulo. Era Paulo? Não, então. Quem sabe? Não ouvi nada. Primeira carta de... Eu não ouvi nada. Na primeira carta de... Pedro, ok? Eu às vezes engano, por isso se eu me enganar, vocês têm que dizer bem alto que é a primeira carta de... Não ouvi nada. A primeira carta de... Pedro. E sabem, esta é uma carta que eu acredito que é uma carta de amor. Aqui alguém já recebeu cartas de amor, assim dos mais antigos. Agora já ninguém envia cartas. Quem é que já recebeu cartas de amor? Maria João recebeu muitas do Pedro, não é? Mas esta carta de amor é um bocadinho diferente daquelas que a Maria João recebia deste Pedro, ok? Aqui trata-se, creio eu, de uma coisa diferente. E os meninos, quem é que já mandou assim, no dia do pai ou no dia da mãe, fez na escola aquelas cartas e entregou aos pais? Levanta o braço. Mesmo os mais velhos. Pais, quem é que já recebeu desse tipo de cartas? Sim? Já receberam? São também cartas de amor? Sim? Então, eu gostava que vocês tivessem em mente ao trazer aqui o capítulo 4 da carta de Pedro, que é o que vamos ver hoje, que esta, apesar de forte, é uma carta de amor. De alguém que tinha experimentado o amor de Deus de uma maneira incrível. Nós até ouvimos falar isso na conferência. O apóstolo Pedro, que tinha sido chamado por Jesus para ser um pescador de homens, que tinha falhado, tinha sido restaurado, tinha visto o amor de Jesus em ação para com todas as pessoas. Tinha visto sinais e maravilhas, tinha compartilhado vida com Jesus, como já ouvimos aqui. E aquele Pedro que a certa altura, depois de Jesus ressuscitar, Jesus disse: Pedro, tu amas-me? E o que é que ele respondeu? Sim, Senhor, eu amo-te. Tu amas-me? E Pedro disse: sim, Senhor, eu amo-te. Tu amas-me? Diz Jesus pela terceira vez. E Pedro respondeu: sim, Jesus, eu amo-te. E então Jesus disse: então toma conta das minhas ovelhas. E desde esse momento, muita coisa aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, a igreja cresceu, Pedro foi usado poderosamente. E é este Pedro, com este amor, não aquele amor das cartas de apaixonados, mas aquele amor paternal de quem quer cuidar das suas ovelhas, de quem quer que aqueles cristãos vivam uma vida abundante e vivam uma vida em Jesus. É esse amor que está a ser trazido nessa carta, é esse tipo de cartas de amor. Sim, é esse tipo de carta de amor. Então nós vamos estar a ver essa carta. Sim, eu gostava de pedir então à Isabel para ela pôr, vamos seguir alguns pequenos slides. Esta é uma carta de alguém que tem no seu coração encorajar os seus irmãos em Cristo, que tem no seu coração a orientar em amor. É, na minha opinião, e já temos estado a ver, na semana passada vimos, é uma carta que em vários temas é forte, mas é forte, cheia de amor. Forte porque quer penetrar no nosso ser interior, quer moldar a vida daqueles cristãos para o bem deles. Sim? Eu gostava de começar por, podes avançar, fazer um pequeno enquadramento desta carta, só até chegar para nos ajudar a perceber. Em termos geográficos, aqui a minha parte geográfica em ação, nesta altura estima-se que Pedro estaria, ora, não consigo pôr ali, no centro daquilo que era o Império. Que Império era este? Alguém sabe? O Império Romano. Um dos maiores impérios de todos os tempos, com uma extensão incrível, que englobava países como, está ali, a Itália. Então, Brasil não. Turquia. Olhem, mas com uma extensão incrível, sim? E naquela altura, logo nós quando vimos em 1 de Pedro, no capítulo 1, Pedro, os historiadores dizem que ele estaria provavelmente em Roma, poucos anos antes de ele morrer martirizado, e está a escrever, logo nos primeiros capítulos, logo nos primeiros versículos, ele está a escrever a todos os irmãos, aqueles que estão espalhados em comunidades existentes, em sítios como a Galáxia, Capadócia, Bitínia, Ponto, alguns deles a mais de 1000 quilómetros de distância dali de Roma. O que tinha acontecido é que, devido às características do Império Romano, onde era fácil de circular, mas também devido à perseguição que aqueles cristãos estavam a enfrentar naqueles primeiros anos, muitos daqueles crentes foram espalhados, perseguidos e levados para os diferentes pontos. E dali de Roma, à distância, Pedro estava a escrever àqueles homens, mulheres,
pequenas igrejas, na altura não chamadas assim, em diferentes localidades, algumas a mais de 1000 quilómetros de distância, muitos deles completamente isolados, para tentar trazer amor, encorajamento, orientação. Podes avançar? Também é importante, eu acredito, sabermos que naquela altura, era uma altura em que o Império Romano estava numa fase complicada. Historiadores dizem que quando esta carta foi escrita, ou estaríamos no início do reinado de Nero, não sei se já ouviram falar de Nero, havia até um antivírus chamado Nero, porque queimava tudo, ou iriam entrar no reinado de Nero, que foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos, que mais dificuldades impôs aos cristãos. Aliás, diz até que terá incendiado Roma e culpado os cristãos. Este era o tipo de situação política que estava a acontecer neste império. Era um império forte, poderoso. É um império que se queria impor à força, mas também a nível cultural. É bem conhecido e estudado uma coisa chamada romanização. Os romanos, eles conquistavam as terras e eles impunham a sua cultura, ou procuravam impor a sua cultura aos povos que eram conquistados. Então, ser cristão, naquela altura, em comunidades a mais de 1000 quilómetros de distância de Roma, mas espalhadas umas pelas outras, em pequenas comunidades, era um desafio incrível. Esta era uma época de grandes oportunidades, com um mar imenso, com grande circulação, mas era uma época de grandes dificuldades. Era uma época que é difícil de imaginar nos tempos de hoje, sim? A nível cultural, predominavam ideias como o culto aos deuses pagãos, aos deuses romanos, uma mistura de tudo e mais alguma coisa, várias influências ali naquela sociedade, muita coisa era permitida e era normal, e é neste contexto de crentes a serem perseguidos pela sua fé, espalhados em comunidades diferentes, que Pedro está a trazer estas verdades que nós temos estado a ouvir e que vamos continuar a ouvir hoje. Para estes crentes, esta é uma carta de alguém que ama aqueles irmãos que estão ali espalhados, sabe da situação deles e os quer encorajar e orientar. E então vamos ler algumas partes da passagem. Podem abrir no capítulo 4 da carta de Pedro, sim? Eu não vou ler exatamente pela ordem que ela existe, então vou pedir à Isabel para ela passar ao diapositivo e vou como que dividir este capítulo em 3 coisas principais que eu creio que Pedro procura trazer esse encorajamento, essa orientação. E às vezes de uma forma forte, num contexto que era o daquela altura, de muita oposição, de muita pressão, mas com o Evangelho a espalhar-se, mas que é relevante também para o contexto dos dias de hoje, porque eu acredito que os princípios que Pedro traz aqui são aplicáveis também ao nosso contexto. E então, se lermos ali de 12 a 19, Pedro diz o seguinte: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. São palavras de encorajamento, mas são palavras fortes. Aqueles cristãos estavam a ser perseguidos à força. Muitos deles estavam a serem alvos de violência, morte até. Aconteceu ao próprio Pedro, estavam a sofrer. E Pedro traz esta primeira mensagem de lidar com esse sofrimento e com essa perseguição.
E é claro naquilo que ele vai dizendo, sim? Ele diz, se estão a sofrer pela fé cristã, exultem de alegria. Não é uma realidade fácil, não é uma coisa que seja fácil de endereçar, mas sabem, não era novidade, nem para o próprio Pedro. Ele tinha ouvido falar, Jesus falar, neste mundo tereis tribulações, mas não se preocupem, o que é que Jesus disse? Porque eu venci o mundo. Sabem, neste mundo tireis tribulações. E ali estava a acontecer, e grandes tribulações, mas Jesus tinha avisado. Sabem, nem sempre Pedro percebeu esta verdade. Há uma altura em que Jesus falou sobre ir à cruz e o que é que Pedro respondeu? Nem pensar. Nem pensar. O que é sofrimento? Nem pensar. Esta mensagem de sofrer e alegria no sofrimento por Jesus. Nem pensar. Nem pensar, Jesus. E Jesus disse... O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Agora, Pedro tinha visto aquilo que Jesus tinha sofrido. E, aliás, na primeira passagem deste capítulo, ele diz logo, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Bem, é fácil, irmãos? É um tema fácil para alguém que está naquela situação? Claro que não. Mas há aqui um segredo de nos agarrarmos àquele que sofreu tudo, de nos agarrarmos ao nosso Jesus, de sermos dignos de sabermos e estarmos avisados por Jesus e o próprio Pedro, neste mundo, irmãos, atualmente teremos aflições. O contexto é diferente. Atualmente não vivemos no jugo do Império Romano, aqui em Portugal. Se vais para países como a Índia, temos irmãos a serem perseguidos e a levar por causa do Evangelho e a regozijar-se com Pedro e João quando saíram dali depois de falar, por fazerem parte de algo incrível. Sim? Jesus não está a dizer que para tu teres uma vida nele, tu tens de estar sempre a passar por aflições. Ele quer que tu tenhas uma vida e uma vida abundante e cheia de alegria, mas ele e Pedro está a dizer que vão acontecer aflições. Vão acontecer aflições, no mundo tereis aflições, mas nessa altura foquem naquele que é o grande vencedor. Foquem naquele que sofreu, naquele que venceu, no nosso Jesus, sim? E para nós atualmente, sabem, não estamos... Quem é que aqui já foi espancado por causa de partilhar o Evangelho? Alguém já foi? Pode acontecer. Atenção. Não há este tipo de pressão, mas as pressões existem, mas as perseguições existem, as calúnias existem, situações difíceis existem. Permitem-me partilhar uma apenas, simples, minha, não tenho muitas. Mas quando eu me tornei cristão, há vários anos atrás, quando voltei a entregar a minha vida a Deus, tinha 21 anos, e voltei de Inglaterra e para a minha família foi começar a partilhar com eles, fui o primeiro, e quase todos reagiram bem, a minha mãe e a minha irmã ainda estão cá na igreja, mas o meu pai reagiu muito mal. Não era o Império Romano, mas era quase. Ele reagiu muito mal. Primeiro a mim e ainda pior quando foi a minha mãe. Ele dizia coisas tipo, não vais para a tasca. Era assim que ele dizia. E sabem, eu sei que temos irmãos e irmãs aqui que não estão a sofrer algumas das aflições, mas pode ter a ver com, às vezes é de quem mais está à nossa beira. Pai, irmãos que não são cristãos, vizinhos que não são cristãos, pessoas que estão à nossa volta e sofremos esse tipo de perseguições porque somos cristãos, sabem? Não foi fácil naquela altura. Houve alturas até onde eu abafei um bocadinho as coisas ali em casa. Até que houve um momento decisivo, diria, pai, acho que estávamos a começar a namorar, eu e Kate, e o meu pai foi até bastante violento na forma de falar, e eu estava à mesa ali a namorar com os meus pais e eu tive que bater, não nele, com a mão na mesa e dizer chega. E falar com ele, dizer não, olha, e explicar aquilo em que eu acreditava e a fé que eu tinha. E eu estava todo a tremer de fazer aquilo. E depois saí de lá a chorar que nem um maluco, como acontece muitas vezes. Liguei à Kate, fomos ter ao campo da feira e eu não sabia o que fazer, não sabia se o meu pai me ia expulsar de casa, o que ia acontecer. Mas a verdade é que não. E ela sabe que daí, pela graça de Deus, com aquela atitude e com aquele dizer, não, já chega. Porque às vezes também temos que fazer isso perante as aflições, não, já chega. E a situação mudou e nunca mais foi igual.
desde essa conversa e foi melhorando. Ainda oro por ele, para que ele venha a conhecer a Jesus. Estou muito bem no meu pai, tem sido uma bênção tremenda para nós estes anos todos. Foi ao nosso casamento, mas foi uma situação e vocês podem estar a passar por esse tipo de aflições ou outras. E se é o teu caso, eu gostava de no final, se gostaste no final da reunião, se gostavas de receber a oração por alguma situação, tu sentes este tipo de perseguição que vem do mundo, que vem do próprio diabo, eu gostava de orar contigo, sabem? Para mim fez muito bem, não só a reação, mas ter alguém com quem eu pude desabafar e orar por mim. Os dois orámos ali e dissemos, Deus, tu estás em controle, faz alguma coisa, age. E Deus agiu. E eu lembro-me de estar a dar, nos meses seguintes, conselhos ao meu pai sobre como ter paciência com a minha mãe. Ainda bem que ela não está aqui hoje. Agora, atenção a uma coisa. Porque Pedro é claro, se sofrerem pela causa, por este amor, então que seja essa a nossa alegria, que seja essa a nossa alegria. Sim, mas também temos de ter cuidado, que Pedro alerta, para sabermos, será que coisas às vezes estão a acontecer porque estamos a viver de acordo com o mundo? É forte aquilo que Pedro endereça. Ele não é de palavrinhas mansas. Ele ama, mas ele ama e então pega lá. Mas porque tem que ser, irmãos, às vezes. E então Pedro traz no meio do que vocês veem ali, diz, contudo, se for por assassino, ladrão, criminoso, intromete-se em negócios alheios, são coisas fortes. São coisas fortes. Mas a questão é esta. Até na parábola do filho pródigo, quando ele estava ali a comer com os porcos, porquê é que ele estava a comer com os porcos? Que ele tinha-se afastado do pai, não é? Ele quis viver à sua maneira. Foi preciso entrar naquela situação. E o que é que ele teve que fazer? Teve que se arrepender. A estratégia é a mesma, irmãos, no meio do sofrimento, é vir ao nosso Deus e pedir por auxílio. Mas a diferença é que nós temos que distinguir se é pela causa, se é porque estamos a viver para Jesus, ou se é porque às vezes enfrentamos problemas, porque nos metemos nos problemas, agimos não de acordo com a vontade de Deus. E nesse caso, o que precisamos de fazer é vir ao nosso Deus. E Ele tem graça, Ele ama-nos e Ele vai nos restaurar e vai nos ajudar. Sim, mas é diferente de dizer, Deus, ajuda-me neste problema em que eu me meti, porque não segui a tua vontade. É necessário um arrependimento, percebem, irmãos? E Pedro, eu creio que endereça as duas coisas. Depois, avançando para o diapositivo seguinte, são temas, só são 3, mas são complicados. São as pressões do mundo. E eu falo por experiência própria, porque na minha vida de adolescente e nas minhas coisas, 2 destas, então esta era uma daquelas com que era difícil lidar, as pressões do mundo. E Pedro diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu, armem-se também no mesmo pensamento. E depois diz, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Mais uma vez, é uma mensagem forte de alguém que ama aqueles crentes. É uma mensagem forte, mas mais uma vez, era uma mensagem que Jesus já tinha trazido de uma maneira forte. O princípio estava lá. Jesus dizia coisas como, quem me quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, pois se quiser salvar a sua vida, a perderá. E às vezes os discípulos ficavam, Jesus, estas palavras tão fortes, como é que nós podemos fazer? Mas Pedro, ele tinha percebido que para ganharmos vida, nós temos que perder a nossa vida, temos que perder a nossa vida em relação ao mundo. E reparem, Pedro estava a falar e ele sabia para cristãos que estavam a enfrentar a força da romanização, de uma cultura que incessantemente tu eras ostracizado se não participasses nas festas, os cultos aos deuses pagãos. Havia uma circulação de tudo o que era costumes. Havia uma pressão para se adaptarem à sociedade. Havia uma mistura, às vezes, religiosa, onde facilmente, às vezes, os cristãos se podiam misturar com outras coisas. E ele sabia que a pressão era grande. Mas a primeira coisa, outra vez que ele faz, aliás, é o primeiro versículo do capítulo 4, é colocar o foco, uma vez em Jesus. Lembrarmos aquilo que Jesus fez. E depois ele diz, afastem-se dessas coisas. Afastem-se daquelas coisas que algumas delas na sociedade romana eram banais,
normais a acontecer, por incrível que pareça. Sim, e era muitas vezes, acreditem, irmãos, difícil para os cristãos poder dizer não. Sim. Agora, e agora? Não estamos na romanização, pois não? Mas estamos numa coisa que se chama globalização, onde todos os dias somos bombardeados. É quase como a romanização e com o expoente a 10 para aí, 10 vezes pior, porque constantemente estamos a levar com as influências do mundo, que diz, faz isto, se tu fizeres, vive para ti, vive para o que tu achaste que te faz melhor, pensa desta maneira. Já algumas coisas foram endereçadas aqui em domingos anteriores, mas vivemos neste mundo que está sempre a colocar-nos essa pressão. Faz desta maneira, faz da outra maneira, dessa forma é que tu te vais divertir, dessa forma é que tu vais ser próprio. Vais seguir a Jesus, isso é uma seca. Sabem, mesmo nos meus anos eu via desde pequeno sobre Jesus e lembro-me nos anos de adolescência, às vezes pensar assim, se eu depois me tornar cristão, não vou poder viver à minha maneira, não vou poder fazer isto, não vou poder fazer aquilo. Grande murcão eu era. Porque a verdade era, e também foi preciso entrar num momento difícil, a verdade é que a vida abundante não é aquela que tem a ver com aquelas coisas, mas é aquela que tem a ver com viver para Cristo, viver para Jesus. E Pedro aqui está a dizer forte, afastem-se dessas coisas, fujam dessas coisas. A pergunta aqui, irmãos, mais uma vez forte, é, atualmente, para os meus queridos adolescentes, não é fácil às vezes nas escolas não ceder à pressão dos colegas, ou mesmo dizer, não, eu sou cristão, não vou me envolver nisto, não vou fazer isto, não vou fazer aquilo. Sim? Mesmo para nós adultos, no trabalho, no contexto, não vou fazer isto, toda a gente faz, vou fazer também. E a questão é, o que é que neste momento seriam coisas que Pedro diria em amor, mas forte, ia dizer, afastem-se dessas coisas, afastem-se dessas coisas que não trazem vida. O que é que será? O que é que será que ele iria estar a falar connosco? Afastem-se dos prazeres do mundo, sim? Afastem-se, por exemplo, de coisas que naquela altura era um mundo novo aberto, com o Mare Nostrum, um mar Mediterrâneo. Agora nós podemos navegar pela web. E ali, com o mar Mediterrâneo, era um mar de oportunidades, malta. O Evangelho espalhou-se através daquele mar. Apóstolos viajaram através daquele mar. Crentes que foram espalhados para aquele mar. E foi usado para o avanço do Evangelho. E agora, dentro de todas estas coisas, e não me levem a mal, porque eu sou um daqueles que posso falar por mim próprio, nós navegamos na era da globalização e da internet, onde há um mar de oportunidades, mas onde nós precisamos de filtrar. Onde nós precisamos decidir, isto está-se a tornar ou não uma dependência? Está a tornar-se ou não uma obsessão? Quanto é que isto está a retirar do meu tempo? Quanto é que isto me está a afastar de vida e vida abundante? Enquanto é que isto pode estar a comprometer o meu relacionamento com Deus? É pela graça, irmãos. É uma carta de amor. Mas as coisas fortes têm que ser ditas. E Pedro endereça isso também para os cristãos daquela altura. Para a nossa altura, eu creio que ele falaria de coisas como o tempo e aquilo que a gente faz na internet. Aquilo que a gente vê, a maneira como usamos o nosso tempo, entre outras coisas. Agora, passando para o próximo slide. Pedro depois traz pérolas àqueles cristãos. E eu queria terminar, de certa forma, com isso. Ele dá indicações preciosas de como no meio do sofrimento, no meio das pressões daquele mundo, naquela altura do mundo romano, mas nós também, é cada palavrinha que eu depois queria vos incentivar, porque não tenho tempo, a vocês verem cada uma destas palavras, especialmente estes últimos versículos. Dá para estudar cada uma delas, mas cada coisa de Pedro é dita em amor. Sejam criteriosos. Quando tu és criterioso, tu o que é que queres dizer? Tu separas, tens critério, tu sabes, não, isto é bom, isto não é bom. Isto vai edificar, isto não vai edificar. Sóbrios, dediquem-se à oração. Essa é uma das respostas práticas. Sejam quais forem os desafios, os sofrimentos, seja a enfrentar ou não a enfrentar. Mas um dos desafios é este. Dediquem-se à oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração é
nós aproximarmos no nosso Deus, do nosso Pai. E Pedro está a dizer, dediquem-se. Não sei, o próprio Jesus dizia. Pedro via o exemplo de Jesus. Jesus, no meio de todas as coisas, qual era a primeira coisa que ele fazia? Orava. E Pedro aprendeu aquilo. E aquilo que Pedro está a trazer é um princípio que Jesus trouxe, que era essencial para aquele tempo e que nos dias de hoje, se estás a enfrentar dificuldades ou não, se queres ter vida em Jesus, dedica-te à oração. Nós precisamos, irmãos e irmãs, de nos dedicar à oração. Faz por vir à reunião de oração. Faz por te juntar e orar. Faz tudo o que tu puderes. Para mim chegou a ser um problema a reunião de oração. Já a liderar o Kids Club e às vezes voltava a dizer, era mais fácil para mim ir jogar futebol do que ir à reunião de oração. Se calhar ainda agora seria, muito honestamente. Porque eu sempre gostei, embora estou mas e não foi fácil. Até cheguei a ser chamado em amor à atenção. Já partilhei isso aqui noutros anos. E dou graças a Deus por me terem chamado a atenção. Dou graças a Deus por me terem chamado a atenção, porque transformou. Decidi dar uma decisão de compromisso em oração com os meus irmãos e irmãs. Sim, decidi fazer esse compromisso e dou graças a Deus. Irmãos e irmãs, vamos fazer para que a oração possa ser o nosso foco. E depois ele continua. Sobretudo, amem-se uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Também nisto ele tinha aprendido com o exemplo de Jesus, não é? Ele tinha visto o amor que Jesus tinha, aquele amor experiencial, a maneira como Jesus amava o próximo, os próprios ensinamentos de Jesus sobre o foco que Jesus tinha, não é? Aquilo que ele dizia, amem-se uns aos outros, ama o teu irmão, ama o teu inimigo. Pedro tinha ouvido de Jesus palavras fortes, mas palavras poderosas. E ele está a dizer a estes cristãos, a passar tempos difíceis, dediquem-se à oração. E, sobretudo, amem-se uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros, irmãos, mas é aquele amor ágape, ou seja, que significa um amor ação. Age em amor face aos outros. Vamos estar ali uns para os outros. Vamos ajudar uns aos outros. Sim, é o amor, sei lá. Já para não falar da minha família próxima, porque senão ia demorar muito tempo, mas até o Lucas, que conheço há pouco tempo, por exemplo, está a trabalhar no campo dele, levanta-se às 8 da manhã, vem-me ajudar a carregar os móveis por ali abaixo, quase que dá cabo dos joelhos dele, e ele não disse eu amo-te ao Lucas. Mas olhem, mas é um desses, mas estava ali. E eu próprio a ver isso, foi uma inspiração. Este amem-se uns aos outros de Pedro, é um amor de bom samaritano. Estou a fazer sentido de aquele que vai, agarra. Vamos amar-nos uns aos outros. Esse é o das outras. Depois ele dá alguns exemplos. Sejam hospitaleiros, sem reclamação. Nem sempre isto é fácil. Exerçam os dons que cada um recebeu de acordo recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Sim? E então, aqui Pedro está a dizer, não deixem de orar. Amem-se, nós precisamos de viver, eles estavam espalhados em comunidades e Pedro estava a dizer, amem-se uns aos outros, partilhem vida uns com os outros, resistam ao individualismo da cultura greco-romana e vivam em comunidade, em amor. Por exemplo, o acampamento é excelente nisso, é vivermos em amor ali em comunidade, sirvam uns aos outros, usem os vossos dons da igreja. Estás a passar por dificuldades, não estás a sentir perseguição, foca no teu Deus, mas depois envolve-te, ora, ama. É incrível que muitas vezes há pessoas que estão a passar por situações incrivelmente difíceis e ao mesmo tempo a suportar outros. Faz sentido o que estou a dizer? E quando fazemos, parece que Deus nos fortalece mesmo no nosso próprio sofrimento. E vamos construir isso juntos, irmãos. E Pedro está a dizer a estes crentes, estavam a passar coisas difíceis, amem-se uns aos outros e sirvam. Sirvam com toda aquilo que vosso ser, de acordo com o vosso dom. Sejam hospitaleiros, recebam sem queixas, estejam prontos para tratar estejam atentos às oportunidades de servir o nosso Deus. Sim? Vençam o individualismo.
Pedro traz aqui algumas coisas fortes, mas ao mesmo tempo eu queria acabar com este versículo, que é o primeiro, para mim é o foco deles todos. Em todas estas coisas, focamos a nossa atenção no nosso Cristo Jesus. Logo o primeiro versículo, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Ele que considerou que ser igual a Deus, como disse, não era algo que devia apegar-se, mas veio e humilhou-se a si mesmo e serviu. Pedro tinha visto Jesus a limpar os pés dos discípulos. Pedro tinha visto o verdadeiro exemplo da intensidade da oração, da intensidade de amor, da intensidade de se dedicar aos outros, da intensidade de perdoar os outros. Perdoa-lhes, meu Deus, eles não sabem o que fazem. E ele tinha aprendido tudo isso. Ele estava a trazer a estes irmãos aquilo que era a essência, numa situação de dificuldade. E este é o desafio para nós, quer estejamos a passar por dificuldade ou não, recebermos estas verdades que são ditas em amor. Porque esta é uma carta de amor. Deus vos abençoe, irmãos. Não sei se alguém quer concluir. Queres que eu conclua? Ok, então eu vou pedir para ficarem de pé, para já. Sim. E eu vou orar. E eu não sei se dá para a banda vir aqui à frente, tocar uma música, se pode ser, se tem que ser uma das que puseram, eu tinha uma pensada, ou se vocês podem... Veio-me à mente a batalha pertence a ti, não sei se é possível. Vocês podem servir com os dons que têm, que Deus vos deu. Deem o vosso melhor, nós não nos vamos importar. E eu vou orar, mas depois, durante a música, eu gostava que, se tu tiveres alguma situação, especificamente, se estás a passar por algum tipo de pressão ou por algum tipo de dificuldade que tens estado a enfrentar, então eu gostava de que viesses à frente. Eu gostava de, juntamente com alguns dos líderes da igreja, orar por ti. Sim?